Olá pessoal, nesta aula nós vamos falar sobre passagem de matrizes por parâmetro. Bom, nós vamos passar as nossas matrizes por parâmetro de uma forma muito parecida com o que nós fizemos em vetores, ok? Nas matrizes, o que acontece é que somente a primeira dimensão pode ser omitida, né? Nos vetores nós só tínhamos uma dimensão, podíamos omitir o tamanho dessa dimensão, né? E passar por parâmetro, então, quantos elementos tinha o nosso vetor. Agora, nas matrizes, nós podemos omitir o número de linhas, por exemplo, mas não podemos omitir o número de colunas em uma matriz bidimensional. Então, a primeira dimensão pode ser omitida, as outras não, ok? Então, no primeiro caso nosso aqui, o nosso procedimento imprime matriz vai receber uma matriz que nós não sabemos o número de linhas, esse número está sendo passado aqui, né, por esse parâmetro lim, e com 3 colunas. Okay? Já no segundo caso, este daqui, nós vamos ter uma matriz 3 por 3. Então, essa função aqui pode ser utilizada para uma matriz com qualquer número de linhas e 3 colunas. Okay? Este outro caso aqui, somente para matrizes 3 por 3. Bom, os parâmetros com número de linhas e colunas podem ser úteis para especificar, então, quantas linhas e quantas colunas nós vamos, de fato, utilizar numa matriz que está sendo passada por parâmetro. Então, um exemplo é que se cada disciplina pode ter até 10 avaliações e até 100 alunos, né, nós podemos ter uma matriz 100 por 10, ou seja, 100 alunos, os alunos estarão nas linhas da minha matriz, por 10 notas, né, 10 avaliações. Nós podemos armazenar, então, as notas de qualquer disciplina, né? Só que se uma disciplina tem 53 alunos e 3 avaliações, nem todas as posições da matriz precisam ser usadas, né? Então, o que nós podemos fazer é que uma matriz 100 por 10, nós podemos utilizar somente 53 linhas e 3 colunas. Um exemplo de como ficaria isso daí, nós temos aqui a nossa matriz 100 alunos, então eu tenho 100 posições aqui, 100 posições, 100 linhas, né? E aqui 10 colunas, né? Para colocar 10 avaliações, até 10 avaliações. Vamos supor que eu tenha numa disciplina somente 4 alunos, então eu vou utilizar aqui somente esses 4 índices, né? 0, 1, 2 e 3 para linhas. Então, basta na hora de percorrer a minha matriz para preenchê-la ou para imprimi-la, eu utilizar somente 4 linhas. E 3 notas, 3 avaliações, então eu utilizaria somente 3 colunas, poderia então utilizar um pequeno pedaço aqui da minha matriz. Ok? Bom, como que ficaria isso? Nós temos um método de impressão aqui, que recebe uma matriz 100 por 10, mais o número de linhas e o número de colunas, né? Então, essa matriz nossa já tem o tamanho máximo, né? Porque, por definição, nós só podemos ter no máximo 100 alunos e 10 avaliações. Então, ela já tem o tamanho máximo que nós vamos ocupar. Agora, o tamanho que de fato nós vamos usar depende do que for passado aqui para linhas e colunas. Então, na hora de percorrer minha matriz, for i recebe 0, vou utilizar o i para percorrer as linhas, e menor do que o número de linhas, e i mais, esse número de linhas que foi passado por parâmetro, né? E aí, nós imprimimos aqui somente o número da linha, e for j recebe 0, j menor do que o número de colunas, tá vendo? Imprimimos aqui o valor da nota, né? Então, nós estamos imprimindo a nota do aluno em cada uma das avaliações, né? Ou seja, o número de colunas ali vai indicar quantas avaliações o aluno tem. Bom, no int main, nós temos declarado aqui duas matrizes, 100 por 10, a da DCC 119 e da MAT 155, né? Na hora, podemos, logicamente, ter alguns procedimentos aqui, algumas funções sendo chamadas, por exemplo, para preencher as matrizes e etc, né? Depois, na hora de imprimir, nós podemos chamar imprimir, passamos DCC 119 e vamos passar
quantos alunos nós temos nesta sala de DCC 119, por exemplo, 53, e quantas notas? São 3 notas. Já Mate 155 tem 95 alunos e 2 notas apenas. Okay? Então, o mesmo método de impressão pode ser utilizado, não é, para imprimir essas duas matrizes aqui com números diferentes de linhas e colunas. Quando passamos uma matriz por parâmetro, nós passamos uma referência para a matriz. Então, a passagem de parâmetro de matrizes é por referência, igualzinho que fizemos com vetores. Okay? Então, por exemplo, no meio eu tenho declarado aqui uma matriz com 10 linhas e 3 colunas, e ela está sendo passada aqui por parâmetro para o procedimento LeMatriz. Não é? O LeMatriz, ele vai receber aqui, então, nesta variável mat, na verdade, é uma variável que vai referenciar a matriz que foi passada por parâmetro. Então, tanto matriz quanto mat apontam para um mesmo endereço na memória do seu computador. Ok? Então, esse procedimento LeMatriz, eu posso ter aqui o scanf para cada uma das posições da matriz, preenchê-la por completo, que quando eu retornar para o main e utilizar a matriz, como por exemplo aqui passando ela por parâmetro para o imprimir matriz, a mesma matriz que foi lida aqui é esta que nós temos aqui no main. Então, a minha matriz já estará preenchida. Tá? Então, lembre-se que, assim como vetores, matrizes são passadas por referência. Ok? Na próxima aula, nós vamos ter um exercício resolvido. Até lá!